Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre tratos silviculturais em florestas cultivadas. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Inicialmente eu queria deixar aqui dois conceitos, né, referente a manejo florestal e a tratos silviculturais. Manejo florestal é a condução da floresta a partir da formação, de modo que se tenha uma produção sustentável de produtos florestais ou outros benefícios em quantidade, qualidade, custo mínimo, a custo mínimo. Quando a gente fala em tratos silviculturais, a gente está falando em melhoria das condições de crescimento dos indivíduos, né, das plantas isoladamente, ou alterações nas condições ambientais em povoamentos artificiais, mas também pode ser feito em povoamentos naturais, desde que sejam, por exemplo, recuperação de áreas degradadas, para melhorar a estabilidade biológica. Eu trago esses dois conceitos porque às vezes eles se misturam dentro das conversas na silvicultura. Então, o manejo florestal ele é aplicado a povoamentos florestais naturais, a florestas nativas. Tá? Então, há um manejo ali para tirar um determinado produto. Então, é uma forma. Os tratos silviculturais, eles se aplicam mais em povoamentos artificiais. Então, são as técnicas que são impostas no cultivo após o transplantio até a colheita. Tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui nas nossas aulas, na nossa disciplina, são os tratos silviculturais, as técnicas de cultivo em povoamentos florestais artificiais. Assim, os tratos silviculturais, eles envolvem o manejo de plantas daninhas, ou manejo da mata competição, o manejo de insetos pragas e doença, a adubação, a poda e o desbaste. Tá? Então, são praticamente essas cinco áreas que a gente faz os tratos silviculturais. Então, dentro da mato competição, do manejo de plantas daninhas, que a gente vai chamar aqui inicialmente de capina, a gente pode usar da capina manual, que é com o uso de enxada e normalmente é realizada apenas na linha de plantio devido ao baixo rendimento da operação. Então, a capina manual é a limpeza da linha de cultivo. Tá? Então, por ser uma atividade manual, não compensa fazer na linha e na entrelinha. Essa capina na linha, ela pode ser em coroamento. O que é o coroamento? É a limpeza, a retirada das plantas daninhas, ou da mata competição, em volta da muda transplantada. Tá? Então, é a limpeza aqui em volta. Esse coroamento tem qual diâmetro, né? Ele tem um diâmetro considerando a projeção da copa dessa muda transplantada. Então, essa limpeza deve levar em consideração o diâmetro da copa e ela deve ser feita pelo menos 20 centímetros maior do que o diâmetro da copa. O coroamento pode ser realizado de 45 a 60 dias após o transplantio, mas isso vai depender da região, do tipo de vegetação que tem ali presente na área, qual é a espécie florestal que está sendo cultivada. Aqui é só uma referência. Tá? O importante é que dias após, os dias, pelo menos 2 meses após o transplantio, essa muda, ou essa planta já está transplantada, ela não sofra competição. Então, ela tem que ficar no limpo pelo menos 60 dias. É um método manual que utiliza de enxada. O coroamento de respeito à retirada de toda e qualquer mata de competição que se encontra ao redor dessa planta num raio pré-determinado. E esse raio, qual é? Pré-determinado, a projeção da copa. Então você faz a capina embaixo da copa e até pelo menos, no mínimo, na verdade, 20 centímetros além da copa. Só voltar mais um pouco. Uma outra forma de capina, utilizando enxada também, é a capina em faixa,
que aí dependendo do espaçamento entre uma planta e outra, compensa financeiramente fazer a limpeza da faixa, tá? Então, espaçamentos de 1 metro, 1,5 metro, até 2 metros, a depender aí da espécie florestal, compensa fazer essa limpeza em faixa. Então, observa a projeção da copa e aí faz a retirada de toda essa vegetação que tiver até o final da linha. Então, mantém toda a faixa de linha de plantio limpa. Então, é outra forma de fazer uma capina manual. Um outro tipo de capina é a capina química. Então, com o uso de herbicidas. E aí, nós temos a capina química costal manual. Tá? Então, ela pode ser feita na linha de plantio, como na entrelinha, dependendo da inclinação da área. Mas o mais usual é fazer o uso dessa capina química na linha de plantio. Há um uso de um equipamento aqui chamado chapéu de Napoleão. Qual é a função dele? Evitar a deriva. Tá? Então, quando vai fazer essa limpeza na linha de plantio, o controle desse mato em faixa na linha de plantio, pode correr o risco de ter deriva e alcançar a planta que você está sendo cultivada. Então, com o uso do chapéu Napoleão, você consegue diminuir essa deriva, que é a ação do vento, de levar esse herbicida aonde não é seu alvo. Tá? Então, é bastante utilizado. Então, dentro aqui do chapéu de Napoleão, ó, aí a gente tem o bico pulverizador. Tá? Então, aqui tem a aplicação, ó, então faz a aplicação na faixa e com cuidado aqui que tem que fazer em volta também da muda. Tá? E na capina química costal, utiliza-se aqui pode utilizar um implemento, um pipa adaptado para apenas aplicação de herbicida. Então, faz a mistura da cauda dentro desse pipa e aí abastece as bombas de pulverização, a bomba costal. Isso melhora muito o rendimento das operações, desta operação. Pode também ser utilizado o herbicida numa aplicação mecanizada em pré-emergência. Então, com o objetivo de fazer o controle ali da sementeira. Então, se tiver alguma planta daninha que se propague rapidamente por semente, pode haver esse controle com a aplicação de herbicida pré-emergente. E aí pode ser feito em área total ou apenas na linha de cultivo. Tá? Ou apenas na linha de cultivo. Após o desenvolvimento das plantas, o crescimento, a depender da espécie florestal, pode ser utilizada a aplicação mecanizada na entrelinha. Tá? E aí, na entrelinha, há o nome da operação popularmente conhecida como Conceição ou SEMA. Então, é uma pulverização, no qual aqui, a Conceição ou SEMA é essa estrutura aqui. Ó. Ela funciona semelhante ao chapéu de Napoleão. Aqui dentro vai ter a barra e os bicos de pulverização. Então, a Conceição, a SEMA, essa estrutura, ela vai auxiliar para que não tenha deriva, porque pode acontecer da aplicação nesse exemplo de atingir aqui o eucalipto. Então, essa Conceição ela protege e faz a aplicação apenas na entrelinha, tá? Apenas na entrelinha. Então, de forma geral, o controle da mato-competição na entrelinha é feito mecanizado, na linha é feito manual. Na entrelinha também pode ser feito o controle do mato através de capina mecânica. Então, com o uso de roçadora. Então, com o uso de uma roçadora, pode fazer o controle, né, fazer a roçada desse mato na entrelinha. A área limpa, né, aí pode entrar com adubação. Então, não é mais adubação de base, é adubação de cobertura. A adubação de cobertura, ela pode ser em coroa, conforme mostra aqui nessa foto superior, tá? E nessa outra aqui.
no qual a dose recomendada por planta ela é aplicada observando o quê? A projeção da copa. Olha, então a adubação em cobertura ela é feita como se fosse o coroamento, ó, externo à copa. Por isso que a adubação de cobertura é em coroamento. Essa adubação ela pode ser também em filete contínuo. Então aí já pode ser feita de forma mecanizada. Então tem um adubador que tem aqui o depósito, coloca o adubo, e aí ele vai liberando, tem duas saídas, e aí pode fazer a aplicação 2 linhas de plantio por vez. Tá? Então, aqui também pode ser feita a adubação em cobertura em filete contínuo. Um outro trato silvicultural é a poda ou desrama. O controle de crescimento dos galhos, bem como sua eliminação, é uma prática aplicada às principais espécies de madeira. Então, num plantio florestal, a poda visa melhorar a qualidade da madeira para a obtenção de toras desprovidas de nó. Então, a poda tem por finalidade não deixar nós na tora de madeira. Porque isso aí, se for principalmente para a indústria moveleira, pode perder qualidade, perder valor. Tá? Então, a principal finalidade é essa, não ter nó para ter um material de maior qualidade e agregar mais valor. Mas visa também um controle de incêndios e minimizar alguns dos seus impactos. Tá? Então, é uma consequência secundária da poda, da desrama. Um outro trato silvicultural, para a gente finalizar, é o desbaste. Então, os desbastes são cortes parciais realizados em povoamentos imaturos com o objetivo de estimular o crescimento das árvores remanescentes e aumentar a produção da madeira. Então, a finalidade do desbaste é retirar árvores de determinada área de forma que beneficie as árvores que ficarem. Nesta operação, remove-se algumas árvores de modo a concentrar o potencial produtivo num número limitado de árvores selecionadas. Então, seleciona as árvores que vão ficar e mesmo seleciona as que vão ser retiradas, mas com o objetivo de beneficiar aquelas que ficaram. É preciso conhecer 2 indicadores de crescimento da floresta, ambos obtidos mediante a realização de inventários. Então, com base no inventário, determina-se quais árvores irão ficar, quais árvores irão ser retiradas. Quando o incremento anual passar a ser menor que o médio, até a idade da última medição, tem-se o ano indicado para a intervenção, pois a partir deste momento a tendência é a produção média da floresta diminuir. Então, com base no incremento médio anual, no incremento corrente anual, é feito um momento de entrada e de saída. Então, isso vai depender do inventário, consequentemente, de qual espécie florestal que está sendo trabalhada. Por isso que não vou detalhar uma espécie ou outra. Mas eu coloco aqui para vocês os 2 tipos de desbastes que podem ser realizados. No desbaste sistemático, é aplicado em povoamentos altamente uniformes. Então você tem um padrão ali de árvores, onde as árvores ainda não se diferenciam em classes de copa. As árvores são padrões em altura, em diâmetro de copa. Então, aplicam-se em povoamentos jovens e não desbastados anteriormente. Então tem que ser feito o primeiro desbaste. É mais simples e barato e permite a mecanização para a retirada das árvores. Então você, por exemplo, pode optar em retirar 50% das árvores. Então no sistemático, adota-se da seguinte forma: árvore sim, árvore não. Árvore sim, árvore não. Então, se observarmos a linha de plantio nesse sentido, tá? Então, deixa uma árvore, retira outra. Deixa uma árvore, retira outra. Deixa uma árvore, retira outra. Então, se inicialmente o espaçamento entre uma árvore e outra era 3 metros, por exemplo, passa a ser 6 metros. Tá? Então, ela diminui a competitividade por água, luz e nutrientes, e aí essas plantas tendem a desenvolver mais. Então, assim é feito na segunda linha de cultivo, na terceira, na quarta e assim por diante. No desbaste seletivo, se a gente for considerar o mesmo padrão anterior, de tirar 50% das árvores,
Implica na escolha de indivíduos segundo algumas características previamente estabelecidas, variando de acordo com o propósito a que se destina. Então, você vai adotar um critério para eliminar as árvores. As árvores removidas são sempre as dominadas ou as defeituosas. Então, realmente é isso. São árvores que têm um desenvolvimento inferior às demais. São árvores, por exemplo, você precisa que ela seja reta, ela é tortuosa. Então, essas árvores elas são retiradas. E aí, então, por isso dá-se o nome de desbaste seletivo. Então, você selecionou conforme aquele padrão de altura ou de tortuosidade, por exemplo, e vai ser retirado de dentro da área. Este método é mais complicado, porém permite melhor resultado na produção e na qualidade da madeira. Tá? Então, dessa forma, considerando a linha de plantio, vamos pegar como exemplo aqui que árvores abaixo de 3 metros de altura foram identificadas que estão abaixo do padrão das demais. Então, entra dentro da área e vai selecionando aquelas que não atendem a essa altura, que é o exemplo hipotético que eu estou falando. E aí, o seu critério é 50% das árvores. Então, você tem uma população inicial, e aí, quando você chegar em 50% dessa retirada, você para e vai conduzir aquelas que ficaram dentro, né, que permaneceram ali dentro da área. Tá? Então, esse seria o desbaste seletivo. Por enquanto é isso, e até a próxima aula.